Catalá, boa noite, Dominique da TV Globo. A gente viu que o time começou muito ofensivo, teve boas chances, teve bola na trave, mas no segundo tempo a gente viu uma mudança, o Fortaleza sendo mais ativo. O que você acha que mudou do primeiro tempo para o segundo? Eu acho que a gente não fez um jogo tão diferente do primeiro para o segundo, por demérito nosso. Do outro lado, tem uma equipe que acabou de vir da Série A, com muitos jogadores que jogaram ano passado na Série A. Nós tivemos duas chances claríssimas no primeiro tempo e se você faz 2-0 o jogo fica muito diferente. E aí a minha responsabilidade é fazer a gente ter as chances para ganhar o jogo, e isso foi feito, e a nossa responsabilidade aqui ela tem que ser dividida. Falta capricho, falta lucidez, falta um pouco de tranquilidade para conseguir fazer esses gols. Mesmo o segundo tempo sendo um pouco mais equilibrado, Fortaleza não criou nenhuma grande chance e teve só o gol. E nós tivemos uma chance pouco antes do gol claríssima com o Daniel Amorim e a gente não fez o gol. E essa divisão é uma divisão em que esses detalhes fazem a diferença. Tem sido assim. Nós jogamos melhor contra o Ceará, tivemos a bola na trave e não fizemos o gol, voltamos com um ponto. Aí a gente fez um jogo contra o Operário aqui, que a gente fez um primeiro tempo muito bom, um segundo tempo ok, um jogo que não era para ter perdido, a gente comete um erro individual e toma um gol bizarro. Aí a gente vai, nem fizemos um jogo brilhante contra o Botafogo, mas vence. Na última bola do jogo, uma bola meio até fortuita a jogada, mas a gente conseguiu a vitória. E hoje a gente teve um predomínio no primeiro tempo, controlou o jogo, sofreu muito pouco. No segundo tempo, sofreu o que tinha que sofrer contra uma equipe que é um dos postulantes ao acesso. Provavelmente o orçamento deles deve ser o triplo do nosso. E aí, isso aí, ser decisivo nessa divisão faz muita diferença. Catalá, boa noite. Cris Freire, TikTok Sports. Uma vitória, 8 jogos, um desempenho muito abaixo do esperado. Você sempre fala nas coletivas, às vezes, que viu um jogo diferente da gente, da torcida. E, realmente, o que está faltando para o São Bernardo engrenar? Porque o São Bernardo, vou pegar o exemplo do Novo Horizontino na quarta-feira, lógico, não tem um parâmetro de Copa Sudeste com o Campeonato Brasileiro da Série B. Mas um desempenho onde o São Bernardo não criou, não jogou bola contra um sub-20 do Novo Horizontino. E hoje teve oportunidades, não aproveitou, teve o gol anulado também no primeiro tempo. Mas o que realmente está faltando para o São Bernardo conseguir ganhar os jogos? Acho que a gente precisa separar as coisas, tá? Por uma decisão institucional da direção do clube, nós vamos jogar Sul-Sudeste com jogadores que ou não têm minutagem, ou que a gente nem conhece, jogadores que foram contratados como apostas, que a gente tem colocado a pedido da direção, para que a direção possa ver os jogadores. Nós não somos um clube que tem base, então como a gente não tem base para o clube conseguir vender alguém, ele precisa ser assertivo aí nessas contratações de jovens, para tentar fazer alguma coisa, para tentar fazer esses jovens virarem algum dinheiro e isso oferecer para o clube também um retorno financeiro. Então, acho que a gente precisa separar as coisas, porque essa decisão ela foi institucional, o clube tem um dono e não parte do treinador a decisão de como nós vamos administrar as duas competições. Eu estou seguindo ordens nesse sentido. Acho que na Série B, se você for olhar a nossa performance, nosso pior jogo a gente venceu, que foi contra o Botafogo. Os outros jogos a gente tem ido bem, mas a gente precisa ser decisivo, né? E aí isso é responsabilidade de todos nós, dos jogadores, de serem mais caprichosos, de terem um pouquinho mais de lucidez para naquela hora ali fazer a diferença, porque se a gente viesse aqui, eu concordo contigo que a gente não fez um bom jogo contra o Novo Horizontino, mas de novo ali é outra competição, é outra história, não tem como eu comparar. Se você pegar os 4 jogos que nós fizemos até agora na Série B, nós tivemos a bola para ganhar do Ceará, nós tivemos a bola para ganhar hoje, as bolas para ganhar hoje, e tivemos pelo menos para fazer um jogo de empate contra o Operário. Então, se a gente tivesse sido competente nas oportunidades criadas, nós estaríamos falando aqui de 10 pontos. Eu nem olhei a tabela ainda depois dos jogos, mas 10 pontos eu acho que nós seríamos líderes. Então, a gente precisa separar performance dessa capacidade de ser decisivo, e aí eu não chuto a bola para dentro do gol, eu não
sou eu o responsável por bater na bola e ter a tranquilidade necessária para fazer. Se a equipe não tivesse criando como foi contra o Novo Horizontino nos jogos da Série B, aí eu chegaria aqui, daria razão para você, com certeza concordaria. E concordo que a gente não fez um jogo bom contra o Novo Horizontino no meio de semana, mas é isso. Nós tínhamos jogadores que não jogavam aí há pelo menos 9, 10 meses no campo. Nós hoje só temos um lateral esquerdo disponível no nosso elenco, que é o Pará. O Mário Sérgio está no DM, o Jota está no DM. Eu tive que jogar com um zagueiro de lateral esquerdo no jogo. Então tem uma série de coisas. O Felipe Garcia é um cara que faz muita diferença no nosso modelo de jogo, pensando em ser agressivo e tirar tempo e espaço do adversário. Ele machucou e no processo de retorno machucou de novo. Então eu vou ficar sem ele mais 2 semanas. Então tem uma série de coisas que muitas vezes não chegam aqui e que elas devem chegar para que se faça uma análise justa do trabalho. Então acho que a gente não fez um jogo ruim. Agora, a gente não tem conseguido ser decisivo e, para mim, esse é um ponto-chave para a gente ter a quantidade de pontos que a gente tem e não ter os 10 que nós mencionamos aqui que poderia ter. Catalá, você estava falando da questão do departamento médico. Hoje, Salustiano deve ficar fora, pelo que os médicos falaram, pelo menos uns 5 meses, ainda vai fazer os exames, vai confirmar. Mais 4 atletas que estão no departamento médico. Como que você vai lidar agora com mais uma falta? Então, a gente tem o Rodrigo Andrade, recém-operado de um ligamento cruzado, esse cara só pro ano que vem, o Salustiano, pelo que eu entendi da lesão, só ano que vem. A gente tem o Mário Sérgio, que a nossa expectativa é que de 2 a 4 semanas ele esteja de volta. Nós temos o Jota, lateral esquerdo, que a expectativa é uns 10 dias, e o Garcia mais umas 2 semanas. Então, esses 3 casos eu ainda, aí no final de abril, devo contar com esses jogadores, pelo menos já para esse processo de transição e está disponível para maio. Mas esses outros 2 vão ser processos longos e aí a janela de transferência só abre em julho. Então até julho o clube não tem condição de fazer nenhum movimento de reposição e precisa, e aí cada vez mais se torna importante essa questão da Sul-Sudeste, de a gente oferecer minutagem, porque hoje terminou jogando Helder e Augusto, e nós temos o Luizão, que é um cara que veio do Criciúma de praticamente 1 ano sem jogar. Nós temos o Gemerson, que veio do Grêmio de praticamente 10 meses sem jogar. E o Pablo, que não joga há mais de 1 ano. Então nós temos 3 jogadores para essa posição, que o que falta para eles é ritmo. O que a gente precisa fazer é usar essa competição para gerar ritmo para eles, para que se nós tenhamos a necessidade de utilizá-los, que eles estejam nas condições mínimas. Então, de novo, é importante você ter feito essa pergunta e a gente poder esclarecer, porque às vezes isso não chega para o torcedor, não chega para quem analisa, não chega para quem avalia. Nós já temos algumas limitações comparando com essas equipes, como por exemplo a de hoje, que a diferença orçamentária ela é absurda, e a gente vir aqui falar que o São Bernardo fez um jogo talvez em 60%, 70% do tempo melhor que o adversário, diz muito sobre o trabalho, né? Então o que a gente precisa é continuar insistindo, os jogadores precisam melhorar essa questão da nossa pontaria, da gente ser um pouco mais caprichoso e conseguir transformar as oportunidades que cria, para que a gente venha aqui, e aí isso vai acabar acontecendo, porque futebol é assim. Por exemplo, a minha entrevista pós-jogo contra o Botafogo, poxa, ganharam na casa do líder, foi o nosso pior jogo. Então a gente precisa separar as coisas, foi o nosso pior jogo. Eu estava feliz pela vitória, mas insatisfeito. Eu não estava satisfeito. Hoje é diferente. Eu não estou feliz com o resultado, mas satisfeito com a performance. Porque com todas as dificuldades que nós tivemos no jogo e que a gente já tem como instituição comparando com essas equipes mais fortes, a gente fez um jogo que em muitos momentos a gente foi melhor, né? As 2 perguntas começam assim, o primeiro tempo foi muito acima, né? Então a gente precisa ser um pouquinho mais caprichoso, porque se você vai para o vestiário ganhando de 1-0, 2-0, principalmente levando em consideração o momento do adversário, que vinha de protesto, torcida, tudo isso daí vira contra. Né, mas a gente não foi competente e aí eu tenho que vir aqui dar as justificativas para isso. Acho que eu procurei ser o mais honesto e transparente possível. Eu falei tudo aquilo que eu penso. Ainda, só você falou de algumas alterações, alguns jogadores que estão entrando em ritmo. Fala do Johan, né, que hoje entrou em campo. Queria que você comentasse um pouquinho sobre ele, se vai ter minutagem também na Copa Sul-Sudeste e o quanto que não ter uma base afeta o São Bernardo a não conseguir isso? Vou começar de trás para frente, afeta muito. Primeiro porque o clube, para ele ser sustentável hoje,
no futebol ele tem que vender jogador. Só a gente vê aí, eu vejo os executivos dos grandes sentando aqui dizendo, hoje temos que vender, temos que vender, temos que vender, temos que vender. Há pouco tempo atrás teve uma discussão aí, Dorival, Marcelo Paes pela venda do André, né, para o Milan. O futebol é isso. Então não ter a base atrapalha muito. E aí o caminho que o clube escolheu foi trazer alguns jogadores mapeados por eles, para poder que a gente oportunize na Copa Sul-Sudeste, já que é uma competição que não tem rebaixamento, e é uma competição que permite isso. Nós não temos um elenco para fazer, por exemplo, do meio de março aqui até o meio de maio, nós vamos jogar aí 15 vezes praticamente. Nós não temos um elenco para isso. Então, a direção, e na minha visão foi uma decisão correta, sábia, vamos usar a Sul-Sudeste para oferecer os minutos necessários, para que a gente preserve aqueles que a gente precisa que estejam jogando a cada 4, 5 dias pela Série B. Então, para mim, esse é um ponto que hoje pesa muito, não ter base. Até para treinar, olha só como é complexo. E é legal a gente falar disso. A gente foi jogar contra o Botafogo em Ribeirão. Nós voltamos de madrugada, chegamos 5 horas da manhã no nosso CT. Aquele dia é um dia perdido, os caras não dormiram. Eles precisam descansar. Então, aquele dia você não treinou. Aí, na terça-feira, nós já viajamos para poder jogar contra... Aliás, terça não, treinamos terça e viajamos quarta para poder jogar com o Novo Horizontino na quinta. Aí nós voltamos na sexta, chegamos no nosso CT 2 horas da tarde. Aquele dia é um dia perdido. A gente veio fazer um treino ontem, que eu já não posso fazer muita coisa, porque senão eu canso os caras pro jogo de hoje. Então, se eu tenho um sub-20, mesmo chegando de viagem na sexta-feira, eu dispenso aqueles que estavam na viagem e dou um treino misturando o sub-20 com aqueles jogadores que não foram para o Sul-Sudeste. E é um dia que eu ganho de treino, mas eu não tenho condição de fazer isso. E aí eu tenho que fazer o meu melhor com as condições que eu tenho. Quanto ao Johan, assim como foi com o Lucas Fernandes, a gente vai oferecer minutos. Então o Lucas jogou 15, 20 minutos contra o Botafogo e jogou um tempo contra o Novo Horizontino, mesmo não tendo as condições para jogar um tempo. Como era um desses casos de jogadores que vinham de um histórico de lesão recente muito alto, a gente optou por não trazer ele para o jogo hoje, para que a gente pudesse recuperar o jogador, para a gente não dar um passo maior que a perna, e oportunizamos o Johan, 15 e 20. Nossa ideia é que essa carga do Johan e do Lucas, para quarta-feira contra o Cianorte, ela aumente, que eles tenham mais minutos, e que quando acabar a nossa participação na Sul-Sudeste, independente de onde a gente chegue nessa competição, que esses jogadores que não têm jogado muito na Série B tenham já uma condição de ritmo de jogo melhor, que eles possam nos ajudar, que eles possam ser jogadores que, em algum momento, não muito longe, 15, 20 dias, possam fazer a diferença para nós. Mas é um processo. Eu não posso colocar o Johan 90 minutos, senão ele vai machucar. Eu não posso colocar o Lucas 90 minutos, senão ele vai machucar. E assim sucessivamente. Eu tenho que ir fazendo a gestão da carga. Sempre a preparação física, a fisiologia traz para mim, esse jogador aqui a gente aconselha a jogar 30, eu puxo para 45. A gente aconselha 15, eu puxo para 25. E eu sempre vou puxando um pouco para mais e vou conversando com o jogador, que os caras me falarem, eu sempre vou puxar um pouco para mais, porque a gente tem a necessidade que esses jogadores estejam aqui conosco para ajudar. Agora, tem um processo que eu não posso contrariar, a ciência está aí para dizer, eu não sou mágico, né? Então, isso vai acabar acontecendo, o Johan vai ter mais minutos, o Lucas vai ter mais minutos, o Pablo vai ter minutos em breve, o Gemerson vai ter mais minutos, o Luizão vai ter mais minutos, e a gente espera que esses jogadores, adquirindo o ritmo, eles estejam numa condição melhor para nos ajudar.